Olá, pessoal. Meu nome é Débora Terrabuio. Eu sou médica e patologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e professora de gastroenterologia da Unifesp. E hoje eu estou aqui para a gente gravar um podcast com a doutora Luciana Lofego Gonçalves, que é doutora em gastro pela Universidade de São Paulo, professora de gastro da Universidade Federal do Espírito Santo, e a gente está aqui hoje para falar com você sobre o acompanhamento do tratamento na hepatite autoimune. E aí eu queria tirar algumas dúvidas com você e ver o que você tem feito na sua prática clínica diária. Como é que você acompanha esses pacientes com hepatite autoimune no tratamento de primeira linha? Com quanto tempo você avalia a resposta? O que você considera a resposta? Me fala um pouquinho de como é que você tem feito na prática. Então, Débora, essa pergunta é muito importante, né? Uma pergunta prática do dia a dia, e a gente considera sempre os consensos internacionais, né? Os consensos internacionais consideram resposta bioquímica completa, normalização das transaminases e a normalização da IgG num prazo aí de 6 a 12 meses. É importante a gente considerar esse prazo não só de 6 meses, mas a extensão para 12 meses, porque vários pacientes vão ter essa normalização mais tardia de transaminases e de IgG. Isso é um ponto importante, né, que os consensos trazem para a gente, de alcançar a resposta bioquímica completa. Mas a gente precisa fazer algumas considerações, né, Débora? Recentemente, a gente tem publicações que mostram que até 1/3 dos pacientes podem ter transaminases persistentemente normais, mas permanecerem com a IgG elevadas continuamente ou fazer flutuações dos níveis de IgG enquanto mantém uma transaminases normais. Se a gente for ser criterioso, esse paciente não preenche o critério de resposta bioquímica completa, porque exige a normalização dos dois parâmetros de transaminases e de IgG, mas esses estudos mais recentes mostram que esses pacientes que têm transaminases normais, sustentadamente, a elevação da IgG, ela não se traduz em mudança de prognóstico desse paciente, alteração de desfecho. Então, na minha prática clínica, se o paciente tiver transaminases persistentemente normais, eu não mudo a minha conduta pela elevação isolada da imunoglobulina, da IgG. Isso é importante, né? Porque quando a gente está falando de mudar o tratamento imunossupressor. Eu queria aproveitar e perguntar para você se você fica tranquila, se você fica tranquila, se a gente, né, que está conduzindo o paciente com hepatite autoimune pode ficar tranquila naquele paciente que alcançou a remissão bioquímica, ou esse paciente que eu acabei de dizer, que tem transaminases normais, mas que tem ainda a IgG que está um pouco alterada, se isso realmente reflete, né, uma remissão histológica, que é realmente o que a gente almeja para esses nossos pacientes. Então, Lu, essa é uma boa pergunta, né? Você acabou de falar que a IgG alta nem sempre reflete um impacto no prognóstico do paciente, né? E os pacientes com cirrose, eles podem ter uma gamopatia, na maioria das vezes uma gamopatia policlonal com aumento de IgG. Então, a gente tem usar a LT e IgG como únicos critérios para dizer se esse paciente está ou não em remissão, não me parece ser a estratégia mais adequada, né? Então, a gente tem nas casuísticas internacionais 20 a 30% de cirróticos. As casuísticas nacionais, a gente vê que a prevalência de cirrose é bem maior, né? No nosso centro, 60%, teve um estudo também da UFMG que mostrou taxas bem parecidas de cirrose hepática ao diagnóstico, próxima de 58%, 59%. Então, eu acho que alguns dados que a gente encontra na literatura internacional, eles não podem ser extrapolados para a nossa população. Mas mesmo a literatura internacional já mostra que esses pacientes com cirrose, mesmo associando a LT e IgG, a gente perde grande parte desses pacientes. Então, a gente tem pacientes com ALT IgG cirróticos normais, dentro do valor normal, que seriam considerados como respondedores, e mais ou menos 1/3 deles é que está em remissão de verdade.
E aí a pior notícia é que 1/3 desses pacientes tem atividade histológica significativa na biópsia. E são pacientes que, se a gente não fizer nada, ao longo do tempo eles vão progredir e eles vão ter um impacto clínico. Então, são esses pacientes que ainda têm remissão histológica que vão continuar progredindo e desenvolver, os que não tinham, desenvolver cirrose ao longo do tratamento, e aqueles que já são cirróticos, em algum momento, vão descompensar. Teve até um estudo bastante interessante que foi publicado já há algum tempo atrás, em 2015, que avaliou 120 pacientes com autoimune, e eles viram que mesmo aqueles pacientes que tinham AST e ALT normais, 46% não tinham remissão histológica. Não ter remissão histológica se associou com menor chance de reversão de fibrose ao longo do tratamento. E esses pacientes que não tinham remissão histológica também tiveram maior risco de óbito, tanto por causas gerais como mortalidade relacionada ao fígado. Então, particularmente, na minha opinião, eu acho que a gente tem sim, embora os guidelines internacionais não recomendem a realização rotineira de biópsia hepática de controle ao longo do tratamento, eu acho que essa ainda é uma boa estratégia. Então, o que os guidelines dizem hoje? Que a biópsia hepática ela é desejável para o diagnóstico, e aí eu queria deixar um recado para quem está vendo esse podcast: é importante fazer a biópsia no início do tratamento por vários motivos. Sempre que possível, né? Sempre que possível. Débora, fazer a biópsia. Depois, se o paciente não responde, você não sabe se ele tinha alguma sobreposição, você não tem certeza se era um mesodi com FAM positivo e foi interpretado como uma autoimune, você não tem certeza se ele já não tinha um componente de autoimune com mesodi, você não está tratando mesodi. Então, a biópsia do diagnóstico ela é essencial. Mesmo que você não postergue o início do tratamento, é importante que tenha. Hoje até me perguntaram, depois da aula, me perguntaram como é que eu fazia na minha prática clínica, se eu esperava a biópsia para começar a tratar. E eu queria ouvir sua opinião também sobre isso. Se o paciente tem todos os critérios para uma autoimune, e eu acredito muito que é autoimune, eu já começo o corticoide. Enquanto eu peço a biópsia, a gente sabe que nem sempre a biópsia é rapidamente disponível, mas você postergar a biópsia para 1, 2 meses, já com o paciente em tratamento, não vai mudar os achados clássicos da doença. Então, a gente tem essa opção de biopsiar o diagnóstico fazendo dessa forma, e embora os guidelines só recomendem a biópsia, caso se pense em suspender o tratamento, eu acho que todo paciente tem que ser biopsiado. Então, não é para eu saber se eu posso suspender, é pelo contrário, para eu saber se ele está ou não em remissão da doença com aquela dose de imunossupressão que eu estou usando. A gente tem um dado da minha tese de mestrado, que incluiu quase 230 pacientes, que 40% dos pacientes que tinham remissão bioquímica não tinham remissão histológica. E aí, isso é quase metade, né? Então, será que eu não estou deixando de tratar pacientes? Eu não poderia, se eu suspender o tratamento nesses 40%, eles vão ter mais chance de recidiva, mas mesmo que eu opte por não suspender o tratamento, vou tratar por toda a vida. São pacientes que estariam com atividade da doença ainda, e que a IgG, a ST e a ALT não refletiram isso. Que, na verdade, você teria que aumentar a dose de imunossupressão para esse doente, né, para garantir um melhor desfecho para ele, né, para garantir a remissão histológica e melhorar o desfecho. Eu concordo com você, biopsio os pacientes com hepatite autoimune sempre, só no biopsio se realmente o paciente tiver alguma contraindicação importante, não retarda o tratamento para iniciar a biópsia, né? Então, naquela fase inicial da indução do tratamento, você ainda pode biopsiar e continuo, né, embora os guidelines não recomendam, biopsiando para avaliar o acompanhamento. Lembrando que a gente não tem hoje um marcador não invasivo que permita segurar, né, com certeza aí a remissão histológica, né? Hoje a gente não consegue fazer isso por marcadores não invasivos, então eu acho que a biópsia hepática ainda tem um espaço, embora não esteja nos guidelines, importante. E para suspender o tratamento, para mim é inquestionável. Se o paciente só suspende o tratamento se tiver biópsia mostrando que tem sem atividade histológica significativa.
Isso é muito importante, né? A gente só pode pensar em suspender o tratamento. Já existem vários estudos mostrando que não ter atividade mínima ou ausente na biópsia antes da suspensão, níveis normais de GGE e transaminase se correlacionam com menor risco de recidiva, enquanto a positividade do anti-SLA e ter atividade histológica ou IgG alta se correlacionariam com maior risco. Então, a biópsia é fundamental para se você está pensando em suspender o tratamento do seu paciente. E aproveitando o que você disse, né, que falando de marcadores não invasivos, a elastografia sempre está muito em moda, e eu acho importante falar para quem está nos ouvindo que a elastografia não substitui, infelizmente, não substitui a biópsia na hepatite autoimune, né? A gente vê cada vez mais o papel da elastografia em mesodi, em vírus B, em doença hepática relacionada ao álcool, até como marcador prognóstico, né? Mas infelizmente na autoimune a biópsia ainda traz informações que a elastografia não consegue trazer, e já tem vários estudos mostrando que a elastografia não é capaz de definir um paciente que está ou não em remissão histológica. Então, não dá para substituir a biópsia pela elastografia. E o contrário é válido. A gente observa ao longo do tratamento uma queda da rigidez do fígado, uma reversão da fibrose, que é o que faz até com que alguns cirróticos recompensem a sua doença, mas esse benefício que a gente observa na queda da rigidez hepática, ele só acontece nos pacientes que têm remissão bioquímica e remissão histológica. Então, isso é bastante importante, eu queria deixar essa mensagem para quem está nos ouvindo. Acho que é isso, né, Débora? Então, acho que era isso que a gente tinha para dizer para vocês hoje, e a gente espera que vocês aproveitem essa discussão do nosso podcast e vamos aí ter uma visão crítica sobre a IgG, o papel da IgG no tratamento da hepatite autoimune. Você quer acrescentar alguma coisa, Lu? Acho que está ótimo, Débora. Acho que foi muito boa a discussão. Você que tem uma experiência enorme sobre esse assunto, contribui com dados, né, do ambulatório para a literatura brasileira e mundial. Acho que foi excelente. Acho que mostra aí para quem vai nos assistir qual é a importância, né, da biópsia, como que a gente deve valorizar. E eu acho que foi de muita valia essa nossa conversa.